Meus nobres cartoleiros, chegou a hora da segunda rodada, né, meus amigos? Então aqui estamos para mais uma vez apresentar para vocês o Super Toro nesse Cartola FC que está apenas começando. Agora vamos ter uma rodada aonde o estigma dela é um pouco diferente da primeira, porque na primeira rodada, com algumas partidas que não aconteceram, o desenho acabou sendo muito semelhante para todo mundo, né? As opções de jogadores a serem escalados, e inclusive a análise de qual time que era mais favorito, quem que a gente precisava ter confiado mais, né? Era muito semelhante para todo mundo. E aí, o que acabou fazendo a diferença no fim das contas, entre todos os jogadores principais para a rodada que foram muito escalados, né? Como eu disse, a rodada não apresentava uma interpretação diferente, né? Acabou se dando bem quem foi cometendo o menor número de erros possíveis, né? E eu aproveito para passar para vocês o nosso time, né? O Super Toro. Ele começou o ano tirando 59,98 pontos, praticamente 60 pontos, e a valorização foi de 18 cartoletas e 45 centavos. Então começamos fazendo 60 pontos e valorizando 18 cartoletas. Pra gente, analisando o que foi essa rodada, tá mais do que bom, foi fantástico a gente ter tido o mínimo de escapar das zicas que aconteceram, que quais foram elas? O gol contra do Felipe Luiz, a nota baixíssima do Fernando Praz, do Felipe Alves, e também o fato de não ter tido o jogo do São Paulo, né? Foram fatos aí que mataram, né, com a vida de muitos cartoleiros na rodada. A nossa nota, ela teria sido maior se, assim como a grande maioria, né, a gente não colocasse o Gabigol de capitão, mas estamos junto com a maioria, né, nós colocamos o Gabigol de capitão e o Marinho foi o grande atacante da rodada, né, e apesar de eu ter tido o Marinho, ele não foi o capitão. O detalhe aí da nossa escalação, só dois jogadores assim que não poderiam ter faltado, que a gente deixou de fora, que foi o Diego Souza, a gente escalou o Soteldo, e o Saravia, lateral do Internacional, que acabou indo muito bem, fez uma grande nota, teve uma boa valorização, e poderia estar no lugar de Bruno Pacheco ou Rafinha, que a gente escalou. Aí os nossos grandes méritos foram ter tido Marinho, mesmo sem ser de capitão. Tivemos o Thiago Galhardo, que apesar de ter começado no banco, deu uma assistência. O Dodge do Fluminense não tirou uma grande nota, foi 4,3, mas até que tá bacana, porque os meias ali, Everton Ribeiro tirou quase isso, teve o Vitor Bueno que não jogou, né? Muita gente foi com ele. Nós tivemos... E o SG do Grêmio, né? Terceira coisa aí, que acabou nos ajudando. O Vanderlei, que não era assim uma unanimidade, né? E além do Pedro Jeromel, esse sim, absoluta unanimidade. Os dois ficaram na casa dos 8 pontos e valorizaram cada um aí mais de 4 cartoletas, né? Então, foi esse o nosso Super Toro na primeira rodada, que como eu comecei falando, o desenho da rodada era esse. A gente tinha ali Grêmio, Inter, Santos, o Flamengo, assim, pelo menos os principais jogadores, né? Agora, para essa segunda rodada, meus amigos, a gente tem vários favoritos. Nós temos jogadores que não são tão bons para poder valorizar, mas que a gente pode interpretar que eles são imprescindíveis de ter no nosso time. É o meu caso com jogadores do São Paulo. Eu já começo informando isso a vocês. Eu acho esse jogo do São Paulo e Fortaleza absurdamente o favoritismo é do São Paulo. Vocês veem que curioso, eu tinha dito no vídeo passado que eu achava que o São Paulo não merecia confiança, que está numa fase ruim. Só que o que aconteceu? Não teve jogo. E agora o São Paulo vai pegar o Fortaleza, que sinceramente eu já vinha desconfiando que o Fortaleza estava muito mal. Eu até comentei com vocês que mesmo o time reserva do Atlético Paranaense era um time perigoso para o Fortaleza e não deu outro. O Atlético fez 2-0 no Fortaleza
Então, tudo isso, essa combinações de informações me faz acreditar que o São Paulo é muito favorito. Então, por exemplo, na minha escalação eu estou com jogadores ali que não são tão bons para valorização, mas que eu entendo que deixar de fora nessa rodada seria um risco muito grande. E aí, aqueles que não vão correr esse risco, têm opções de sobra, né, pela rodada. Vamos aqui dar uma passadinha pelos jogos, quer ver? Eu vou colocar aqui na tela do meu computador a tabela de jogos para a gente poder ir analisando. O mercado vai fechar às 18h15 dessa quarta-feira. Então nós temos Bragantino e Botafogo. Bragantino super favorito. Atlético e Corinthians, na minha avaliação, por conta dos outros jogos que a gente tem na rodada, a gente não precisa se preocupar com essa partida. Assim, o Atlético Mineiro, ele é favorito, com certeza, mas a gente sabe do histórico do Corinthians, é um time cascudo, difícil de fazer gol, e para poder tirar o SG custa pouco, né? O Corinthians, ele sempre costuma surpreender quando o favoritismo está do outro lado. Foi assim no Campeonato Paulista contra o Bragantino, até mesmo contra o Palmeiras, que o Corinthians ele perdeu nos pênaltis, né? Acabou empatando o jogo no último lance, né? Com o Jô. Aí nas penalidades o Palmeiras foi mais feliz. Então esse jogo, considerando que as demais partidas são melhores, eu acho que a gente deve pular. Aí nós temos Atlético Paranaense e Goiás, Atlético infinitamente favorito, infinitamente, o Goiás todo desfigurado, né, por conta do coronavírus, vários desfalques, o Atlético, o time reserva já começou, time misto, né, tinha uns titulares, já começou ganhando bem de 2-0 fora de casa, imagino que não pode fazer contra o coitado do Goiás, né. Bahia e Coritiba, jogo para completo descarte. Bahia, sinceramente, Bahia tá estranho. O jogo do Bahia foi adiado, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, por conta da final do Campeonato Baiano. E o time não conseguiu ganhar do Atlético de Alagoinhas e acabou sendo campeão nos pênaltis, né? Então, e eu já tinha visto as finais da Copa do Nordeste também. O Bahia não sendo mais o mesmo, né? Então você vê ali, tem alguns jogadores que são perigosos para valorização, igual os do São Paulo são também. Mas a realidade do Bahia é outra. Eu considero que a gente deve pular esse jogo. Mesmo Coritiba não sendo lá grandes coisas também, né? Não sendo um adversário nada perigoso. Mas até agora que a gente já falou, podemos considerar o Bragantino, o Atlético Goianiense e vai o Flamengo contra... quem eu falei com vocês? Atlético Paranaense, né? Bragantino, Atlético Paranaense e o Flamengo que vai pegar o Atlético Goianiense. Haja Atléticos, né? O Flamengo também indiscutivelmente absurdo favorito, né? Já perdeu o primeiro jogo, então vai ter que jogar com tudo. É uma pena a gente ainda não poder confiar em Bruno Henrique e Arrascaeta, né? Por conta do preço. Ainda mais que eles foram mal, né? Então, aí para valorização eles são péssimas, né? E por conta disso, o Flamengo ainda no Cartola continua com time misto. Fluminense e Palmeiras tem um jogador ou outro do Palmeiras, eu estou com um deles, que já vamos apresentar para vocês. Ele é ótimo para valorização, é o Patrick de Paula. E também me passa a impressão de ser um grande jogador que eu pude acompanhar nos últimos jogos do Palmeiras, né? A gente pôde acompanhar. Ceará e Grêmio, o Grêmio seria um grande favorito também na rodada. Porém, vai com o time praticamente todo reserva, né? Então isso muda a configuração desse jogo. Ainda assim, eu acho o Grêmio favorito, até porque o Ceará ele deu uma surpreendida, surpreendeu negativamente, né? Essa derrota para o Sport fora de casa. O Ceará, que era o campeão da Copa do Nordeste, ia pegar o Sport que estava capengando no Campeonato Pernambucano, brigou contra o rebaixamento, né? Porque não se classificou lá para as quartas de final, né, do campeonato. E o Ceará perdeu, então, tipo assim, qual é a do Ceará, né? O time reserva do Grêmio também pode ser uma pedra no sapato do Vozão. Aí vem o jogo do São Paulo contra o Fortaleza, São Paulo muito favorito. Inter e Santos, que é um jogo que tem bons jogadores de cartola dos dois lados, e aí que começa a abrir o leque da rodada, né? Juntamente com o Vasco e Sport, que é um jogo também, o Vasco começando agora no Cartola,
Tem o goleiro Maílson do Sport aí para quem quiser, um goleiro barato que pode valorizar. Então, essa partida também aumenta aí as possibilidades de escalação nessa rodada. Portanto, muitos favoritos. A gente tem jogadores, como eu tinha apresentado, independente das cartoletas, eles são boas para a rodada, então é uma coisa para a gente considerar. Especificamente sobre a valorização, o que a gente tem que colocar o mesmo colocar na cabeça, a regra é a mesma dos anos anteriores que a gente está acostumado. Temos que focar em jogador com média alta em relação ao preço e, de preferência, um jogador que está barato e com a média alta, porque esse é quase certo aí que vai valorizar e, se for bem de novo, valoriza bastante mais uma vez. Então é isso, né, galera? Vamos lá apresentar a nossa escalação e aí vocês vão entender que eu vou dizendo os jogadores que eu escalei, dizendo outras opções, que aí a gente vai ver essa diferença que teve da primeira para a segunda rodada, né? Que nessa rodada o leque está muito maior, a gente está indo por uma linha de raciocínio que pode ser completamente ou em parte, né, descartada pelos cartoleiros e mesmo assim não estaria nada fora da lógica, né? Então vamos lá. O que eu fiz para essa rodada? Nosso goleiro, o goleiro vai ser o Diego Alves do Flamengo. Ele não é ruim para valorizar se tiver o SG, se ele perder o SG vai ser trágico, mas eu acho que o Flamengo não vai tomar gol e ainda acredito que ele faça pelo menos uma defesa difícil, né? E dos goleiros disponíveis, tinha ele ali como uma grande opção, além do Paulo Vitor do Grêmio, né? Que eu já tô com outro jogador do Grêmio na defesa, mesmo com o time reserva, né? Pensando nas cartoletas, então eu acabei não dando preferência pelo Paulo Vitor. E não vi nenhum jogador do Flamengo em relação a essa rodada para poder figurar a lateral ou a zaga do nosso time. Então, para não ficar sem ninguém do Flamengo, que eu acho que vai ter o SG, eu coloquei o Diego Alves e torcer para ele fazer uma defesazinha difícil para tirar uma boa nota e dar uma boa valorização. Os meus laterais. O primeiro lateral, ele é uma surpresa, inclusive para mim. Ele foi apresentado à minha pessoa por um grande amigo de Cartola, o Renilson. A gente nos nossos papos, o Aderlan do Bragantino, ele inclusive está sendo muito escalado. Eu confesso para vocês que é um jogador que eu não conhecia. Eu vejo jogos do Bragantino, mas eu nunca tinha parado para reparar o futebol desse rapaz, né? Igual a gente repara, por exemplo, o Arthur, né? Outros nomes aí interessantes do Bragantino. O que tá me vindo na cabeça é só o Arthur mesmo, mas o Bragantino a gente sabe que tem alguns jogadores aí que estão se destacando, né? O Alejandro é mais conhecido, só que ele ainda não despontou igual o Arthur, que já foi do Bahia, né? O Aderlan, ele contra o Santos, ele se destacou com roubadas de bola, mesmo sem SG, ele mitou na rodada, né? Então isso é um ponto muito interessante dele, fez 7,4, né? Se tivesse SG tinha feito 13,4. A minha única preocupação é que o jogo do Bragantino contra o Botafogo vai ter uma outra configuração, né? O Botafogo tende a não sair tanto para o ataque igual o Santos fez, né? O Santos jogando em casa. O Bragantino é favorito. Então pode ser que o Aderlan ele não se destaque tanto com roubada de bola igual contra o Santos, só que ele tendo o SG, ele já vai dar uma compensada. Então, por conta disso, ainda assim, eu achei ele uma boa. Acabei tirando, por exemplo, o Saravia. O Saravia do Internacional eu não estou escalando, porque o meu segundo lateral é o Reinaldo do São Paulo. Reinaldo esse que eu acho que, como eu acredito que o São Paulo é muito favorito contra o Fortaleza, mesmo ele sendo perigoso para valorização, eu considerei tê-lo no meu time e acho que é uma posição, é um caso que eu estou indo mais pela pontuação do que pela valorização. É um jogador que eu entendo que não dá para deixar de ter nessa rodada. Aí então uma opção para o lugar dele seria, né, o Saravia, né?
e qualquer jogador do Atlético Paranaense, né? Isso eu já deixo já destacado, como o Atlético Paranaense é muito favorito, aonde você colocar jogador do Furacão, você vai estar muito bem representado. Eu vou explicar para vocês por que eu não estou colocando, né? Até poderia colocar um lateral do Atlético Paranaense, né? Tem o Jonathan, que, se eu não me engano, no primeiro jogo ele deu assistência, né? Agora, zagueiros, os zagueiros eu sinceramente não gosto muito dos zagueiros do Furacão para Cartola, não. O Aguilar é aquele que era do Santos, deu para ver que mesmo com SG ele fez 5 e pouco, né? E o Thiago Galhardo, o Thiago Heleno, perdão, né? Esse a gente já conhece há mais tempo, né? E ele sempre foi um jogador de muitos altos e baixos, ou seja, eles vão ser importantes para o Atlético Paranaense porque são bons jogadores, porém, em termos de cartola, não são tão inspiradores. O lateral do Furacão seria o Abner Vinícius, né? É verdade, eu tô vendo aqui ele é um excelente jogador para poder valorizar. Ele custa 7 e tirou 7 na última rodada, então, em termos de valorização, ele é um jogador aí fantástico. Eu, nesse caso, eu tô preferindo o Reinaldo, pensando mesmo na pontuação. Para mim vai ser um jogador aí muito importante para a rodada. Mas o Abner Vinícius é uma boa indicação também. E de repente, quem sabe eu não mude de ideia também, né, galera? Esse mundo do Cartola sempre deixa a gente doido até os minutos finais, né? Mas por enquanto nós estamos de Reinaldo. Qualquer mudança que eu fizer, eu anuncio na descrição do vídeo para vocês. E num comentário fixado. Meus zagueiros Victor Cuesta e o Rodrigues. Rodrigues, que é o jogador do Grêmio que eu tinha comentado, que eu coloquei um jogador do Grêmio na defesa. Custa apenas 2 cartoletas. Então é um menino ótimo aí para valorização. O Grêmio, mesmo jogando fora de casa, tem grande chance de ter o SG, né? E o Victor Cuesta acabou sendo praticamente o único aí jogador de confiança, né, na zaga. O Cartola tá um pouco difícil, né, galera, de zagueiros. A gente vê, não tem lá muitas opções, né? Então o que resta pra gente é confiar nos mitos de sempre, né? O Cuesta vai acabar sendo meu único jogador do Inter na defesa. Eu acredito que para a rodada que a gente vai ter, tá mais do que bom. Eu fiquei balançado com o negócio do Abner Vinícius. É outra coisa que eu confesso para vocês antes de eu gravar, eu não tinha reparado. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Nosso meio de campo, do meio para frente nós temos Léo Cittadini. Léo Cittadini aí, grande carro-chefe do Furacão, né, que vai pegar o Goiás em casa, jogo tranquilo, né, para ele. Aí o nosso segundo meia, Patrick de Paula, do Palmeiras. O Palmeiras vai ter um jogo difícil, né, contra o Fluminense no Maracanã, mas o Palmeiras é favorito, independente disso. O Patrick custa apenas 3 cartoletas e ele apresenta potencial para poder ser um mito no Cartola, tanto com roubada de bola quanto por aparição no ataque, né? Um jogador que já fez gols. Contra a Ponte Preta ele fez gol, acabou fazendo o gol do título paulista, né, do Palmeiras. Tudo bem que foi na disputa de pênaltis, mas deu para ver ali o garoto chamou a responsabilidade, né? A última cobrança foi dele, ele conseguiu fazer aquele golaço de pênalti, né? Uma pancada na gaveta. E o nosso terceiro meio, Daniel Alves, pela mesma razão do Reinaldo. São Paulo muito favorito contra o Fortaleza, mesmo com o risco aí dele desvalorizar. Eu estou confiando que ele vai contribuir aí com alguma assistência ou com gol, e é um jogador importante para o nosso time. Quem eu deixo de fora no meio de campo são o Thiago Galhardo, né, do Inter, que inclusive foi reserva no jogo contra o Coritiba, né? Então esse eu não tenho muito remorso assim de estar deixando de fora. Pode ser que o técnico surpreenda de novo, né? De toda forma ele é um grande jogador, né? Bom para valorizar também. Mas visto essas opções que a gente tem na rodada, eu dessa vez deixei ele um pouco mais recuado. E a outra opção é o Vitor Bueno do São Paulo. Esse eu também escalaria numa boa se a gente não tivesse tantas opções, né, que no meu ver são melhores do que ele. Mas o Vitor Bueno tem tudo aí sim para poder tirar uma boa nota, fica essa recomendação dele também. Enquanto que o nosso ataque, eu confesso que eu tive menos dúvidas, né, do que eu tive, por exemplo, quanto ao meio de campo.
Eu estou indo com Gabigol e mais uma vez de capitão. Dessa vez o Flamengo jogando fora, né, contra o Atlético Goianiense, uma das principais partidas aí da rodada. E o Gabigol, ele tem tudo para fazer. Gol ele deve fazer, né? Mas se fizer mais do que um gol, quem não tiver ele de capitão pode se arrepender muito, né? Ali escalar, acabar colocando de capitão um jogador que não foi tão bem, né? Até mesmo que não fez gol, e vai o país inteiro tudo de Gabigol. Nessas horas assim, vocês veem, né? Começo de Brasileirão, às vezes a gente é bom acompanhar um pouco a boiada, né? Por isso que, por enquanto, eu tô mantendo o Gabigol, até porque o jogo é muito tranquilo, né? Segundo atacante, Arthur do Bragantino. Esse menino realmente é uma sensação. Independente do preço dele, eu acabei escalando, porque contra o Santos ele tirou 5,8, né? Deixa eu só confirmar aqui. E foi um jogo que... foi 5,8 mesmo. Foi um jogo que ele não fez gol, que ele não deu assistência. E mesmo assim tirou uma grande nota. Então imagina o que ele não pode fazer contra o Botafogo, né? Esse eu acho que é a unanimidade junto com o Gabigol. Eu cravo para vocês que quem fizer isso não deve se arrepender. Vamos junto, galera. E o terceiro atacante, aí sim, aí a gente tem mais opções. Eu acabei, pelo mesmo motivo que eu escalei o Reinaldo e o Daniel Alves, colocando o Pablo para poder aí completar o trio de São Paulinos da rodada, todos acima de 10 cartoletas, começando agora no Cartola, podendo desvalorizar, mas eu tô confiando que o São Paulo é bem favorito e colocando esses jogadores, né? Até nisso a gente vê a diferença. Eu poderia estar colocando aqui mais jogadores do Atlético Paranaense, mas aí a questão é a gente não ter a mesma afinidade. Eu, por exemplo, eu confesso que eu me incomodo um pouco de escalar jogadores que eu conheço menos. O Atlético, ele é recomendável, né? Porque está numa fase boa, é um jogo que ele é muito favorito. Mas esses jogadores, eles assim, não têm um histórico, né, tão grande, igual os jogadores do São Paulo, né? Então, tirando o Nicão e o Léo Cittadini, os outros jogadores ainda estão meio que começando, né? Aqui você tem, deixa eu colocar aqui, atacante, quer ver, do Atlético Paranaense? A gente vai falar deles agora. Apareceu o Atlético Goianiense aqui sem querer. Deixa eu botar o outro rubro-negro que também se chama Atlético aqui. Aí, o Paranaense. Única opção de atacante provável no Atlético Paranaense, Vinícius Mingotti. Fez gol no primeiro jogo, pelo visto, tirou 8,6. Não, ele deu assistência e acabou tirando uma boa pontuação. Eu, sinceramente, é um jogador que eu não conheço e não é simplesmente isso, né? A gente sabe que é um garoto, tá começando agora na carreira. Então, assim, vamos ver, deixar essa galera se firmar mais um pouco, né? O Vitinho, esse sim fez um gol na rodada, na única finalização que ele deu. E é mais um garoto também. Então, mesmo se tivesse provável, eu não sei se eu iria. E por fim, o Giovânio e o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo também eu não conheço. O Giovânio a gente já sabe que ele é um pouco mais rodado. Só que também não é mais aquele craque para cartola. Então a questão é essa, né? São jogadores que são bons pelo jogo, mas que não tem um histórico bom, não me passam tanta confiança, igual os jogadores do São Paulo, né? E agora, só para poder analisar dos meios, já que a gente está falando do time do Atlético Paranaense, que era uma boa ter até mesmo o time todo, né, do Furacão. E como eu falei, o Nicão com certeza super bem recomendado. O Wellington, que é o primeiro volante, e Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, esse a gente já conhece há mais tempo, né, desde os tempos de Corinthians. E a gente sabe que também não é aquele grande jogador de cartola, a não ser que lá no jogo, né, ele dê uma assistência e ele consiga fazer gol. Portanto, é isso. Do que a gente sabe do retrospecto desses jogadores, a grande peça aí do Furacão é o Léo Cittadini e talvez o Nicão, que não é tão boa para valorização. Aí eu preferi dar esse espaço para outros jogadores. Portanto,
O técnico do nosso time acabou sendo Domenech Torrente, do Flamengo. Faltou poucas cartoletas para mim conseguir colocar o Dorival Júnior, que seria outra grande opção também, né? Mas como eu acabei por enquanto não tendo nenhum jogador do Atlético Paranaense na defesa, eu preferi colocar o técnico rubro-negro mesmo. O preço do time está saindo a 117 cartoletas e 22 centavos. Ainda sobrou uma cartoleta e 23 nos cofres. O que eu tenho a dizer sobre essa rodada? Caríssima, porque em se tratando de segunda rodada, se a gente tivesse tido um insucesso danado, igual a gente teve ano passado, eu não sei se eu falei mais cedo, na primeira rodada do Cartola do ano passado, o nosso Supertor ele perdeu mais de 12 cartoletas. E agora a gente ganhou mais de 18 cartoletas. Então, se a gente fosse para essa rodada com as 87 cartoletas e alguns centavos do ano passado, rapaz, a gente ia ficar muito para trás. Infelizmente, né, pode estar sendo o caso aí dos amigos que tiveram Felipe Luiz, tiveram Fernando Praz. O Fernando Praz com relação ao Vanderlei foi um absurdo, né? O Vanderlei valorizando 4 cartoletas e o Fernando Praz perdendo, vamos ver aqui, vamos ver quanto que foi 6 cartoletas, né? Mais ou menos. Quer ver? Price. Perdeu 6 cartoletas. Não, perdeu 5 cartoletas, ponto 28. E o Vanderlei valorizou 4. Então só aí já foram 9 cartoletas embora, com uma opção, com uma aposta que acabou não sendo tão boa, né? Então é isso, meus amigos. Acabou ficando um vídeo mais longo, né? Porque, nossa, tinha bastante coisa para poder explicar para vocês. Espero que vocês tenham curtido, entendido aí a nossa linha de raciocínio. Aqui a gente está sempre em todas, passando para vocês todos os detalhes da rodada. E só mesmo fico alerta aqui, né? Inclusive eu tô vendo agora outro meia que muita gente está escalando, que é o Everton Ribeiro. Esse mais pelo preço, né? E pelo jogo também ser tranquilo. Mas Everton Ribeiro eu não coloco ele tão boa para a rodada igual os jogadores que eu tinha citado, não. Que a gente escalou Patrick de Paula, Daniel Alves e escalamos o Léo Cittadini, né? E deixamos de fora o Vitor Bueno e o Thiago Galhardo, que são jogadores que a gente escalaria com tranquilidade. O Everton Ribeiro seria minha sexta opção e olhe lá. E ainda posso ver aqui Pedro Jeromel ainda o terceiro mais escalado da rodada, mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 200 mil cartoleiros ainda com Pedro Jeromel. Já tem a notícia que o Grêmio vai poupar todo mundo, então essa galera aí, vamos mexer no Cartola, porque já fecha o mercado e a gente não pode perder a rodada, né, meus amigos? Então é isso, galera. Assim eu me despeço de vocês, confira a nossa escalação na descrição do vídeo. Digo mais uma vez que eu fiquei balançado com a questão do Abner Vinícius, o menino do Atlético Paranaense. E de repente eu colocando ele já me sobraria cartoletas para poder escalar o Dorival Júnior. Pode ser que eu faça isso, mas por enquanto eu vou anunciar o time que eu acabei de apresentar para vocês. Que tem o Reinaldo na lateral e o técnico do Flamengo, Domenech, treinando aí o nosso Super Toro. Aquele abraço e bora mitar!